porque Flávio Bolsonaro voltou ao centro das investigações envolvendo o Banco Master, depois de uma nova informação indicar que ele teria se encontrado com Daniel Vorcaro mais vezes do que admitiu publicamente. Segundo a coluna de Lauro Jardim no Globo, os dois não teriam se reunido apenas em novembro de 2025 aqui em São Paulo, mas também em pelo menos outro encontro reservado realizado alguns meses antes em uma mansão alugada por Vorcaro em Brasília. A revelação enfraquece a versão apresentada pelo Flávio Bolsonaro, que havia tratado a reunião em São Paulo como um encontro pontual ligado às negociações envolvendo 134 milhões de reais para o filme Dark Horse. Com a indicação de que a relação entre os dois era mais próxima e começou antes do que se sabia, a pressão política agora sobre o senador, logicamente, aumenta, mas o Diogo está aqui para nos ajudar a entender um pouco o que muda, Diogão. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Conte. Paulo, alguém tem dúvida ainda que depois dessa vai aparecer mais outra, e mais outra, e mais outra história, que pode ser com o Vorcaro ou com outra pessoa, que vai enfraquecendo o Flávio Bolsonaro nessa campanha? Para mim está mais do que claro que quem tem essas informações, especialmente sendo jornalistas que sabem fazer essas coisas, vão soltar isso a conta-gotas. Eu não tenho dúvida alguma disso, que tem muito mais coisa. E ele vai ficar sempre dizendo, não foi nada, não. É só isso aqui. É só aquilo. O que ele vai dizer agora? A gente estava fazendo uma reunião preparatória para discutir o filme. E afinal, o Daniel Vorcaro estava interessadíssimo, ele que pediu para eu ir lá para contar como vai ser. Ou seja, era o Flávio que estava fazendo tudo isso mesmo. Muito bem. Felipe Reis, como é que você viu a informação do Lauro Jardim desse final de semana? Não me surpreende, porque na entrevista que o Flávio deu para a CNN, eu acho que logo no começo, né, desse escândalo, logo que o Intercept deu a notícia, ele chegou a responder se haveriam outras coisas, se haveriam outros vazamentos. Ele deu a entender que até poderiam haver, mas todos estariam relacionados ao filme. Ele disse isso para a CNN naquela época, então não surpreende. O Flávio já estava esperando, eu acho, que outros fatos viessem à tona. Isso está deixando cada vez mais claro que a relação é uma relação consolidada, né? Você não vai pedir dinheiro, toda essa grana para quem você não conhece, você não vai pedir toda essa grana para quem você não sabe o histórico. Inclusive foi visitá-lo lá quando tava com a tornozeleira. Meu então, irmão, desculpa. Ô, meu irmão. A relação existe, é muito clara. Cara, é uma mentira. Cara, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. É uma mentira atrás da outra. Você acha, Regis? É uma Tá mentira, segurando, né? É uma mentira atrás da outra. Se ele viesse à tona, trouxesse todo o detalhamento, trouxesse tal contrato, não seria mais honesto? Mas eu acho que mais coisa vai aparecer Claro por que aí, vai, né? não tenha Mais dúvida. coisa vai aparecer. Quanto mais se aproximar a eleição, mais vai aparecer. Muito bem. Penélope Nova acaba de chegar, é isso? Bom dia, P. Bom dia para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Precisamos de você aqui, minha amiga. Conte. Bom, a gente pode falar do filme, né? Teve a primeira exibição do Dark Horse. Já que acho que essa reunião no primeiro semestre foi para falar do filme, pelo menos é o que a gente deduz até aqui, o filme existe. Teve uma primeira exibição lá em Las Vegas, numa cúpula de combate à fraude e tal. Muitas declarações de que melhor filme da década, que é épico, que é incrível e tal. Então aqui vamos ver, né, se o TSE vai manter o não bloqueio, porque vai ter tentativa de bloquear até lá, mesmo o filme não sendo sobre um candidato, né? A figura do filme está presa e tal, mas é isso. Nada a declarar sobre reunião do primeiro semestre de 2025. Muito bem. Algo me incomoda muito, sabe, O que, Paulo? Lala? Porque, Conte. a expectativa é que a gente tivesse um candidato que, pelo menos, pudesse falar a verdade, né? E quando ele foi perguntado a primeira vez, ele falou que não se encontrou. Quando foi perguntado a segunda vez, e saíram, né, notícias, a mesma coisa aconteceu, e aí ele assumiu um ou outro encontro, e aí agora começam a aparecer mais encontros, ou seja, o quanto que a gente pode confiar num candidato em que, de uma forma recorrente, não conta toda a verdade. Você vai contando em doses homeopáticas, a mídia vai trazer, sim, como o Reis falou, em doses homeopáticas, como o Diogo também trouxe, mas não seria mais honesto tenho uma hipótese, esse candidato Lala. trazer de uma vez? Fala, P. Eu tenho uma hipótese, né? Pensando politicamente, eu sei que não é o que a maioria faz, porque a expectativa é uma, e eu entendo. Mas, assim, fico pensando, se o Flávio tivesse falado isso
mesmo não tendo problema nenhum, mesmo se tratando do que até aqui aparentemente é patrocínio para um filme que existe, né, e teve uma primeira exibição nos Estados Unidos poucos dias atrás. Se ele tivesse vindo a público naquela época do escândalo falar, será que ele teria conseguido se manter candidato? Será que, imagina, se sem saber a direita já está mais unida para derrubá-lo como candidato, será que seria possível, né, a candidatura dele estar se sustentando até aqui? Eu acho que não. Então, eu entendo a sua colocação, mas me parece que a época teria sido decisivo, né? Teria derrubado a candidatura dele e, muito provavelmente, né, se nada dessas suspeitas que são tão ventiladas com o intuito de minar a candidatura dele. Imagina, se nada aparecer, será que teria tido candidatura? Eu acho que não. É isso. Mas o próprio Lauro Jardim conta na coluna dele que existem ali entornos do bolsonarismo que avaliam até uma pesquisa para saber se esse lançamento não vai até prejudicar o Flávio aqui nas eleições brasileiras. Porque o assunto Dark Horse é um assunto que tem conotação de master, que tem conotação de trambique financeiro. Então eles mesmos estão na dúvida se vai valer a pena ou não colocar esse filme para o jogo. Um colunista disse que bolsonaristas... É fácil, né? Deu nome. Se não tiver dado o nome, eu não sei a diferença de fofoca e fato. Desculpa, Reis. Eu tô trazendo uma informação de um colunista renomado do Globo, né? Dúvida, mas que tem, todo mundo tem viés, né? Não, mas independente se essa informação ela proceder ou não, o que eu acho que a gente pode discutir é o seguinte, eu ouvi do Rick Souza. Rick, nós estamos em final de junho, certo? 22 de junho. Eleição é só em outubro. Você acha que os caras estão guardando mais coisa para soltar? Essa é a minha dúvida. Ou já foi tudo? Óbvio que estão, que ainda tem muito cartucho para queimar dos dois lados, eu diria. Tem podre tanto de PT quanto da família Bolsonaro. Campanha eleitoral nem começou oficialmente ainda. Você acha, Diogão? Você tinha pedido a palavra. Seu microfone. Perfeito. Não, perfeito. Estamos te ouvindo. Acho que o Jacques Wagner é uma besta, Paulo. Bastava ele ter dito que o dinheiro do imóvel foi patrocínio para a compra de um apartamento. Porque a palavra da moda agora é patrocínio. Patrocínio privado, aí pode tudo. O apartamento era privado, o dinheiro era privado, então poderia. Ora, gente, não vamos tapar o sol com a peneira. Patrocínio de filme implica em expectativa de retorno. Ninguém patrocina privadamente algo se não for para esperar retorno. Alguns vão dizer, não, mas acontece que o Banco Master quebrou. Ele foi quebrado. Portanto, ele não pôde buscar o retorno. Ora, apareceu o nome do Banco Master no filme em algum momento, lá em Las Vegas? Duvido. E segundo, mesmo que ele tenha sido fechado e tivesse colocado dinheiro a título de patrocínio, o retorno desse filme precisaria vir para o espólio do Banco Master, para a massa em liquidação que seria para pagar os credores. Mas não tem contrato. É patrocínio sem contrato, patrocínio sem retorno. Imagina só, eu vou aqui na Faria Lima bater a campainha de qualquer banco aí e já aprendi. Eu peço um patrocínio, eles me dão, não preciso assinar contrato e depois, se nada der certo, problema deles. Olha, se eu não me engano, pelo que eu ouvi, a empresa que fez o patrocínio, o aporte, não foi o Banco Master, né? Foi a Entre. Então, só aí já não tem sentido isso. Outra coisa que não tem sentido, na minha capacidade de compreensão limitada, é que Flávio, sendo um senador, contrapartida de poder público, né, como a gente está vendo cada dia que passa, o elo do PT na Bahia sendo construído para promover e aumentar o tamanho do Master, né, com os aportes para a Previdência, e a gente entendendo
que Jacques Wagner, Guido Mantega, Rui Costa, todos os nomes que são, assim, não diria próximos, eu diria colados mesmo ao PT e ao Lula, sendo que estes estão na administração, fizeram reuniões fora da agenda, no caso o Lula, com o Vorcaro, com a presença daquele que então seria presidente do Banco Central, onde o Lula orientou o Vorcaro a não vender o banco. Se você quer comparar isso com o pedido de um patrocínio feito bem anterior à revelação da problemática, né, do Vorcaro, aí as pessoas podem fazer as comparações que quiserem. Até aqui, eu não vejo ligação direta com contrapartida, desculpa. No mês de março eu faturei cerca de $4.600, totalizando aí deu um pouquinho mais de R$23 mil apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.